Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e estou aqui resolvendo para você a provinha da Academia da Força Aérea AFA 2022. Já estamos nessa questãozinha aqui bonitinha sobre o número de Euler, né? Bora ler com toda a calma do mundo e fazer? Vem comigo, diz o seguinte: seja E um número de Euler, né? A gente sabe que é um número irracional, né? Um número é aproximadamente 2,71. Ok. Então ele me disse aqui que é um número de Euler. O E aparece aqui, tá vendo? Show. O domínio mais amplo, então ele está falando de domínio aqui, né? O domínio mais amplo da função real f definida por... Aí ele me deu essa brincadeira aqui. F de x igual a raiz quadrada de 1 sobre a elevada a x menos 1 mais o log de menos x ao quadrado mais x mais 6 é. Então tem que saber qual é o domínio dessa função aqui. Okay? A gente vai com toda a calma do mundo. Vamos dar uma recapitulada, galerinha, aqui no domínio de uma função real. Galera, que fique bem claro para você. Quando a gente está falando de domínio de uma função, a gente está falando dos valores de x que tornam aquela função uma função real, que existe no conjunto dos reais. Ok? Essa é a ideia do domínio de uma função real. E a gente tem alguns casos, a gente vai dar uma recapitulada aqui nos casos principais. A gente chama isso de condição de existência, a condição para aquela função, para que aquela função exista. Então vamos lá, vou falar desses 4 casos aqui, quando eu tenho uma fração, raiz com índice par, fração mais raiz com índice par, né, no denominador, e um logaritmo, tá? Então, estou falando aqui dos principais casos. Qual é a condição para que uma fração exista no conjunto dos reais? A condição é que o denominador dela tem que ser diferente de zero. Okay? Quando eu tenho uma raiz cujo índice da raiz é um número par, ímpar não, número par, a condição para que aquilo ali exista no conjunto dos reais é que o radicando, o A, tem que ser maior ou igual a zero. Não existe raiz com índice par de número negativo no conjunto dos reais. Quando eu tenho uma fração, quer dizer, é a mistura desses dois aqui, ó. É uma fração, né, com uma raiz com índice par no denominador aqui da minha fração. Tá aqui, ó. Tem um numerador qualquer, o numerador não tem restrição nenhuma, contanto que ele não seja uma raiz com índice par, mas no denominador tem uma raiz com índice par. A condição é que esse carinha aqui, esse radicando, ele tem que ser maior do que zero. Era para ser maior ou igual, né, pelo fato de ser uma raiz com índice par. Mas pelo fato de também ser um denominador, não pode ser zero. É por isso que é só maior do que zero, né? Como se eu juntasse essas duas situações aqui. E quando eu tenho um logaritmo de um número qualquer, numa base qualquer, qual é a condição para que aquele logaritmo exista? É que o logaritmando seja positivo e a base também seja positiva. Contanto que a base, além de ser positiva, ela não pode ser o número 1. Tá? Então essas aqui são as condições de existência aqui, né? Domínio de uma função real. Acho que é Jansen, acho que é a hora daquele print bonito. Amigo, tirou o print? Vou deixar isso aqui no cantinho aqui para eu dar uma olhada. Vamos voltar aqui nossa questãozinha. Beleza? Bora lá? Vamos com toda a calma? Então, olha, ele quer o domínio mais amplo. Eu vejo que eu tenho duas situações aqui, né? Uma delas é raiz com índice par e a outra delas é o logaritmo. A gente vai com toda a calma do mundo aqui, ok? Vamos lá. Olha para essa aqui. Aqui é uma raiz cujo índice é um número par, é o 2. Raiz com índice par, eu estou onde? Eu estou aqui, amigo. O que tem que acontecer? O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Esse carinha aqui, quem é esse carinha aqui? 1 sobre e elevado a x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Agora eu resolvo aquela equaçãozinha ali. Eu vou pegar esse menos 1, passar para o lado de lá. Eu vou ter que 1 sobre e elevado a x é maior ou igual a... Passou para cá, veio 1. Eu tenho uma inequação. Como é que eu faço para resolver uma inequação chamada inequação exponencial, né? É aquela onde a minha incógnita é um expoente. Como é que a gente faz? Faz com que as bases fiquem iguais, né? Só que quando tem um número 1 aqui é muito fácil, né? Porque o 1 ele se transforma em qualquer base, porque todo número elevado a zero dá 1. Então a gente tem essa facilidade. Eu posso tirar esse 1 aqui e colocar 1 sobre e elevado a zero. E aí eu fiz com que as bases ficassem iguais, ok? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. 1 sobre e elevado a x é maior ou igual a quem? 1 sobre e elevado a zero, porque todo número elevado a zero dá 1. Toda vez que tem esse 1, tem esse detalhezinho
que você pode fazer, que você se dá bem. Então, ó, eu fiz as bases ficarem iguais. E aí eu vou lá, né? Quando eu estou resolvendo a equação, eu igualo os expoentes. Mas aqui eu tenho uma inequação. A inequação não é simplesmente chegar e dizer que x é maior ou igual a zero, não. A gente tem que tomar um certo cuidado. Porque toda vez que a minha base é um número entre 0 e 1, o sinal inverte, filho. O sinal vira para o outro lado. Porque quando você vai aumentando esse expoente aqui, esse resultado vai diminuindo. Quando a fração resulta em um número entre 0 e 1, isto é uma fração própria. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. E quando eu divido 1 por E, eu sei que vai dar 0, alguma coisa. Vai dar um número menor do que 1. Porque, afinal de contas, o E vale quanto? 2,71, pontinho, 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 pontinho. Ok? Então, para finalizar a minha equação, eu coloco aqui ó, que o meu x é o quê? Maior ou igual? Não vira o sinal. Menor ou igual a 0. Então, está aqui a primeira situação, a primeira condição dessa parte aqui. Para que isso aqui exista, essa tem que ser a minha condição. Só que eu tenho mais uma outra aqui, né? Que é a parte do logaritmo. A parte do logaritmo é essa aqui, galerinha. Show? Eu tenho que ver qual é a condição. Já voltei aqui com a minha tela para que o logaritmo exista. Só para a gente dar uma recapitulada, está aqui embaixo. A condição para que o logaritmo exista é que o logaritmando e a base tem que ser positivos e a base diferente de 1. Aqui eu não tenho problema com a base, porque ele só colocou log ali. Eu entendo que a base é uma base 10. Show? Eu só tenho que me preocupar com o logaritmando, que tem que ser maior ou igual a 0, amigo. Beleza? Show de bola? Então, eu vou ter aqui que menos x ao quadrado mais x mais 6 tem que ser o quê, gente? Maior do que 0. Ok? Tá aqui, ó. Né? Meu logaritmando maior do que 0. Show de bola. E agora, eu tenho que resolver aquela inequação do segundo grau ali. Como é que a gente resolve uma inequação de segundo grau? A gente acha as raízes, né? Eu pego esse cara igual a 0, acho x1 e x2 e faço mais ou menos o esboço do gráfico, só para dar uma olhada no que vai dar. Então eu vou igualar a 0 só para resolver a equação aqui com você. Claro que não precisa fazer isso lá na hora da prova, se você consegue fazer de cabeça, não tem problema nenhum não, tá? Mas para igualar a 0 eu já multiplico por menos 1, né? Para o a não ficar negativo. Se eu multiplicar por menos 1, vou ter x ao quadrado, menos x, menos 6, igual a 0. E aí eu vou resolver, vou achar o x1 e x2, a soma dá 1 e o produto dá menos 6, então é menos 2 e menos 3, tá? Menos 2 e menos 3. Isso vai gerar para mim um gráfico aqui, né, de uma função cuja parábola tem concavidade voltada para baixo, galera, porque o a dela é negativo. Então a minha parábola é mais ou menos nesse formato aqui, passando no menos 2 e menos 3. Lembrando que daqui para cima nós temos valores positivos, aqui negativo e aqui negativo. Como ele quer, galera, valores maiores do que 0, eu entendo que os valores são positivos e não pega as raízes, porque na raiz dá 0, né? Então eu tenho bolinha aberta aqui e aqui, ó, ok? E maior que 0 são valores positivos, eu vou ter essa região toda aqui do meio. Então, essa daqui é a solução para esta inequação do segundo grau, galerinha. Show? Ficou bonito aqui o negócio, Jansen. Né? Ficou top aqui, quadro bonitão, né? Vamos lá, galera. Vamos colocar minha solução aqui embaixo para esta inequação aqui de baixo. São valores de x, né? São valores reais, tais que esses valores de x estarão entre o menos 2 e o 3, não incluindo as extremidades. Por isso que eu tenho esse sinal aqui. Então, menos 2 aqui e menos 3. X está entre menos 2 e menos 3, né? É maior do que menos 2 e menor do que 3, ok? Então, vamos agora fechar a nossa questãozinha. Porque, como aquilo ali é uma função única, o domínio dela tem que obedecer tanto a da primeira quanto a da segunda. Então, eu tenho que fazer a região de interseção entre os dois. Vamos colocar aqui a reta real. O que significa o x ser menor ou igual a 0? Menor ou igual a 0 pode ser o próprio zero ou valores à esquerda do zero. Aqui está a solução da primeira. Aqui na segunda, eu tenho x entre menos 2 e menos 3 com bolinha aberta porque não inclui as raízes. O menos 2 está aqui, o menos 3 está aqui, então eu vou pegar todos esses valores que estão aqui no meio. Não pega as raízes, ok? Então, como a minha função é uma função única, ela tem que obedecer às duas condições, né? Então, a única solução é a parte comum. Então, vai ser essa parte central aqui, ó, que está um pouquinho mais escura. Então, a minha solução vai ser números entre o menos 2 não incluído e o 0 incluído, ok? E essa região aqui do meio.
Beleza, galera? Então tá aí, essa é a solução da nossa questãozinha bonitona. Vamos observar ali que nós já temos o nosso gabarito bonitão, galera, ali na letra Charlie. Letra de C de com certeza entendi essa questão, professor. É isso, minha gente. Finalizamos aqui mais uma questãozinha do concurso da Academia da Força Aérea, nossa querida AFA. Deixa o seu like, compartilha, faz aquele kit completo, ok? E te aguardo aqui no próximo vídeo, ok? Um super beijo e até a próxima!